capítulo 2, nós veremos os versos 12 a 17. Jesus, nesse texto, ele aponta o local do trono de Satanás. Isso é bastante interessante, é uma expressão muito forte nesse texto, nessa passagem. E o lugar da habitação do diabo, ali na cidade de Pérgamo. A gente vai entender essa expressão logo mais, né? Mas é interessante que havia naquela cidade uma igreja, a despeito de toda a ação demoníaca que havia na cidade de Pérgamo, havia um grupo fiel ao Senhor Jesus naquela cidade, um grupo que não negava a sua palavra, embora nem toda a igreja permanecia dessa maneira. O texto então diz assim, capítulo 2, a partir do verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o teu lugar, o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Qualquer momento durante o estudo você pode me interromper, levantar a mão, é um tempo de escola bíblica dominical, então você pode fazer a sua pergunta. Ok? Vamos lá para o verso 12? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A principal expressão desse texto é essa, né? A espada afiada de 2 gumes. A palavra está associada com essa espada. O que é uma espada afiada de 2 gumes? É o punhal, por exemplo, né? É uma espada ou uma faca, ou qualquer coisa cuja lâmina corta dos 2 lados. Por exemplo, quando você pega uma faca de cozinha, ela corta só de um lado. Você tem a faca aqui assim, imagina que está a faca aqui, ela corta só embaixo, a parte de cima é cega. Não é assim as nossas facas? É assim, a parte de cima é cega, né? Ela é até quadradinha maior. Agora aqui embaixo ela corta afiada. 2 gumes significa que ela está afiada embaixo e está afiada em cima. Tem um cabo, você segura como uma espada, que ela é um cabo. A espada é uma, ela possui 2 gumes. Aí aquelas espadas antigas cujos soldados batalhavam, né? Então ela tem a espada e ela tem a lâmina afiada em cima e a lâmina afiada embaixo. Isso é uma espada de 2 gumes. Só que na literatura antiga, na literatura hebraica, como no nosso dito popular também, normalmente espada afiada de 2 gumes tem a ver com uma coisa que pode ser boa ou ruim, dependendo da maneira que você enxerga. Por exemplo, se você é funcionário de uma empresa e você não tem muitas responsabilidades, aí você ganha pouco. Aí de repente o teu supervisor, o dono da empresa, chega para você e fala: olha, você vai ganhar muito mais, eu quero te promover, eu quero te colocar numa responsabilidade nova, você vai ganhar o triplo do que você ganha. Só que a tua responsabilidade agora vai ser que você vai ter que viajar e passar 2 meses fora e 1 semana aqui em casa. Você está entendendo? Isso é uma espada de 2 gumes. É bom por um lado, você vai ganhar um triplo, só que é ruim por outro, você vai ter que ficar quase 2 meses fora de casa. Então é bom por um lado e ruim por outro. Isso normalmente é uma espada de 2 gumes, as pessoas costumam dizer no nosso tempo. Naquela época, na época da Bíblia, não era diferente. As pessoas também usavam essa expressão com muita frequência. E aqui Jesus sim usa essa expressão. E essa espada afiada de 2 gumes sai da sua própria boca. Qual é a espada que sai da boca de Deus? É a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus é essa espada, que é boa por um lado e ruim por outro. Qual é o lado ruim das boas novas? A gente pode fazer a vontade da carne. Isso. Porque se nós fizermos a vontade da carne, a boa nova diz o que vai acontecer. Qual é a consequência da nossa vida?
a perdição eterna, é o inferno, é o lado do fogo, é o choro, é o ranger de dentes, tudo aquilo que a própria palavra mesmo diz. Então, a nossa vida, ela pode ser vivida da maneira que nós quisermos, mas as consequências não serão as que nós quisermos, serão aquelas que Deus mesmo quiser nos trazer, nos dar, mediante a vida que aqui vivemos, como sem o Senhor. E a palavra de Deus é quem garante as consequências da nossa vida. É ela que garante que, se nós andarmos longe do caminho de Deus, nós sofreremos consequências eternas. E a própria palavra que garante que, se nós andarmos no caminho do Senhor, nós colheremos frutos maravilhosos no futuro, tanto nesta vida quanto na eternidade. Então, é nesse sentido que a espada sai da sua boca, é a própria palavra de Deus. Um soldado em batalha naquela época, ele poderia usar a sua espada tanto para matar um inimigo, quanto para defender o companheiro ferido. E assim outras ilustrações que a gente poderia usar também. Assim a espada de Cristo, a sua santa palavra, ela tem o poder tanto para nos salvar e nos curar e nos proteger, quanto para nos condenar e nos julgar. Assim, Marco. Interessante que no livro da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, quando ele estava na armadura cristã, ele usa essa expressão da espada, da palavra e uma arma que ataca. Exatamente. A espada, sempre que ela é usada como figura de linguagem na Bíblia, ela é usada como a Bíblia. Vocês lembram, muito antigamente o pessoal dizia, né? Muito não, tão antigamente, eu fazia isso. Quando eu era criança, como é que chamava aquela brincadeira? Desembanhar da espada. Lembra disso? Eu fui aluno da Eunicinha, né? Quando eu era pequenininho. Eu sou pequenininho, mas quando eu era pequeno. Desembanhar da espada, tinha que levantar a Bíblia, né? E abrir rápido no texto. É o desembanhar da espada, né? É a palavra de Deus. Eu cresci ouvindo isso com frequência. Sim. Usando essa mesma analogia do bom, do bem, coisas que se andam, é interessante pensar que é Jesus que é a palavra. Ele é a palavra. E ora pelo seu sacrifício salva, ora pelo seu sacrifício condena. Bem lembrado. E sai dele a palavra. É como Pedro escreveu em 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19, 20 e 21, ele diz que nenhuma palavra procede de homem. Não tem procedimento, embora Deus use os homens, respeite a faculdade mental de cada um e o jeito de cada um, mas a inspiração é de Deus. A palavra que é usada em 2 Timóteo 3,16 é que ela é inspirada. E inspirada no grego é theos, significa saída do bafo de Deus. Theos, Deus, não é? Pneus, pneuma, espírito. E dentro dessa expressão é do bafo que sai de dentro. É interessante que a palavra inspirada significa isso. É o bafo que sai de dentro de Deus e é soprado sobre os homens que, guiados pelo Espírito Santo, segundo as palavras do apóstolo Pedro, colocam no papel aquilo que Deus quer dizer. Então não é que Deus ditou, Deus não ditou a Bíblia. Se Deus tivesse ditado a Bíblia teria um autor só e seria tudo igualzinho. Mas não é igualzinho. A gente vê que tem autores que são mais simples, outros que são mais rebuscados, alguns que têm um conhecimento mais das coisas hebraicas, outros que têm conhecimento mais das coisas gregas. Então existe o jeito de cada um, mas todos eles estavam cercados pelo Espírito. E inspirados pelo sopro de Deus, pelo Espírito do Senhor, eles colocaram no papel aquilo que vem do Senhor. É por isso que nessa ilustração do início da carta para Pérgamo, a espada sai da onde? Sai da boca de Jesus. Sai da boca de Jesus. Isso é interessante, né? Agora, verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui ele fala um pouquinho sobre a cidade de Pérgamo, meus irmãos. Tem algumas imagens aqui. Ela é uma cidade era um centro religioso. Aliás, vocês vão perceber que todas as 7 igrejas do Apocalipse, todas elas são centros religiosos. Todas elas são centros de adoração ao imperador. E é muito interessante que Jesus tenha focado nessas igrejas, nessas cidades, que são grandes centros religiosos contra Deus, de outras religiões, não a religião verdadeira, que é a religião que adora Jesus Cristo, mas as religiões que adoram falsos deuses. E nessa cidade, como a gente já viu em Esmirna e Éfeso também nos domingos anteriores, nessa cidade especialmente é localizada aquilo que o próprio Jesus considerava o trono de Satanás. Onde é que fica o trono de Satanás no nosso tempo? A gente não sabe e toma cuidado de julgar.
Mas tem algumas pessoas que imaginam. Então, em toda a terra. Mas é que o próprio Jesus localiza um ponto, uma cidade de Pérgamo. Eu suspeito mais ou menos por quê? Porque Satanás em Apocalipse sempre está associado com o quê? Um bicho. Qual bicho? Oi? Qual animal que normalmente está associado a Satanás no Apocalipse, que também está associado a Satanás em Gênesis? Serpente, é isso aí. Lá em Apocalipse ele é chamado de antiga serpente. Frequentemente é chamado dessa maneira. E é interessante que uma das deuses lá de Pérgamo, essa aqui é uma imagem de Pérgamo atual. Lá embaixo tem uma espécie de grande templo ali que sobrou, tem uma chacrinha ali de alguém que comprou ali, nem sabe que ali era essa região aí do vale, né? Era um grande centro de adoração religiosa. Esse aqui, por exemplo, é um altar a Zeus. Um altar a Zeus, que era um grande deus, uma grande divindade do tempo da mitologia grega. Agora, o principal deus de Pérgamo era Asclépio. Alguém lembra desse deus, Asclépio? Oi? Não, eu falei que não era do meu tempo. Não é do seu tempo? Mas, vocês já viram alguma coisa do deus Asclépio? É o caduceu da medicina. Isso, é o símbolo da medicina. É o símbolo da medicina. Nessa cidade havia o maior templo do mundo devotado a Asclépio. Essa daqui é uma moeda antiga, foi descoberta na região lá, que era uma moeda, tipo uma espécie de moeda de adoração, né? Onde tem duas serpentes, e normalmente as duas serpentes são associadas a Asclépio. Esse daqui é uma pedra que foi achada lá perto do altar, tem um grande cálice no meio, e as duas serpentes se entrelaçam. Será que essa serpente, esse grande símbolo, essas serpentes que estavam em toda a cidade, não tem associação com a própria antiga serpente? Eu acredito que sim. Hoje o símbolo da medicina é esse. Esse daqui é o mais bonitinho, não? Vocês têm as duas serpentes também. E em alguns lugares você inclusive vê o próprio Asclépio, essa divindade grega. É óbvio que o médico não adora o diabo, não adora Satanás, não adora Asclépio. É só o símbolo da medicina e a medicina não tem nada a ver com isso, cuidar deles, né? Mas convencionou associar a figura do deus grego Asclépio à medicina, porque na antiguidade clássica grega, Asclépio era o deus da cura. Ele era o deus da cura. Como associa-se Baco com o quê? Com o vinho, porque o Baco é deus da boemia, da vida boêmia, da vida fácil, da embriaguez e tudo mais. Por isso que você vai encontrar várias lojas que vendem vinho chamada Baco, né? Assim outras coisas também, que estão associadas a essas divindades antigas da mitologia grega. E como o Asclépio era o deus da cura e era o principal deus lá daquela cidade, a medicina já há séculos convencionou associar a essa divindade o símbolo de si mesma, né? E é interessante que ela era a maior religião da cidade, e é interessante que o principal símbolo dessa religião é uma serpente, e é interessante que o Senhor Jesus diz que a serpente, que o trono de Satanás ficava naquela cidade. E é na região de Pérgamo que fica também o culto ao imperador, o culto ao imperador romano, um dos grandes templos do mundo, inclusive ali na cidade de Pérgamo. E tem um autor que eu gosto muito, chamado Tom Wright, né? N.T. Wright. Tom Wright, ele é um autor irlandês, e ele, comentando essa passagem, ele observa que Jesus não escreve nenhuma carta para a igreja de Roma, que era uma igreja forte naquela época, talvez uma das maiores do mundo. Na cidade de Roma havia várias igrejas cristãs. Quando Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, no finalzinho da carta a gente percebe que não tinha uma só igreja lá. No capítulo 16 de Romanos, tem várias igrejas na cidade de Roma, e ele escreve para todas elas aquela cartinha. Isso é muito interessante. E Jesus não menciona Roma. É interessante que Satanás, com a sua falsa religião, ele não se preocupa em colocar a falsa religião na cidade maior, ou no grande centro, ou no lugar de onde o imperador saía. Mas ele escolhe regiões, como se fossem regiões capitais, assim, né, estratégicas, onde nem que debaixo do pano Satanás ia colocar a verdadeira adoração. O imperador mesmo, ele nem era a própria
interessante que Satanás ele não está ali naquele grande centro, mas ele está nessas regiões espalhadas, tentando que amarrar as pessoas na falsa religião, na religião que leva para longe de Deus, na religião que não é o cristianismo. Isso é muito interessante. E Satanás ele sempre faz isso, ele tira o foco do centro e espalha em outras coisas. Ele nunca se apresenta, ele nunca coloca o foco na coisa terrível. Eu aprendi isso também quando eu era mais novo, que Satanás nunca vai aparecer para mim com chifre, com tridente, com dentes de vampiro, né? Ele vai aparecer para mim como uma mulher muito bonita. Ele vai aparecer para mim com uma proposta financeira muito tentadora. Satanás, ele tira o foco, ele distorce o nosso foco para que a gente não veja realmente o que está se apresentando. Porque se nós víssemos o que está se apresentando, nós rejeitaríamos. Mas quando ele se apresenta dissimuladamente, a gente cai nem patinho. Tá pouco, né? Cai nem peixe no anzol. A gente acha, é uma minhoca mesmo, que sem querer caiu da ribanceira aqui no rio. Olha que sortudo que eu sou. Deixa eu comer essa minhoca. Aí o seu anzol me fisga e me mata. Satanás, ele tira o foco do que é verdadeiro. Ele nos ilude, fazendo com que a gente acabe se perdendo. É isso que o Wright ele comenta nessa passagem, eu achei bastante interessante isso comentar com você. E aí nessa cidade, ele fala que os cristãos, eles conservavam o nome de Cristo, aí no versículo 3, entre si, e não negavam a sua fé em Jesus de Nazaré. Ele cita inclusive o Antipas. Eu fui pesquisar quem era Antipas, né? E a maioria dos escritos antigos falam que ele foi um mártir de Pérgamo. A tradição afirma que ele morreu cozido em uma grande bacia de bronze durante o reinado de Domiciano. Domiciano foi o imperador que mandou João lá para Patmos, para a ilha de Patmos, preso na ilha de Patmos. E é o mesmo imperador, no período do reinado dele, ele foi imperador de Roma, né? O Império Romano. Os pais da igreja afirmam que esse Antipas talvez seja um apelido de Antipater, que é um nome muito comum daquela época. Ele foi colocado dentro de uma bacia de bronze muito grande e foi cozido até a morte lá. Alguns dizem que o próprio apóstolo João também foi colocado dentro de uma bacia de bronze para ser cozido até a morte, mas ele não morria, não cozinhava. E aí tiraram ele de lá. É verdade, os pais da igreja afirmam, porque todos os apóstolos morreram martirizados. Os irmãos já leram isso? Já ouviram falar disso? Nenhum morreu de morte natural, só João. Todos ou foram decapitados como Paulo, foram crucificados como Pedro e André, ou foram partidos ao meio, ou foram queimados, foram entregues para as feras. Todos eles morreram de uma maneira assim terrível. Só João que morreu de avançada idade, velhíssimo mesmo, ficou muito velhinho e morreu. Só João. Mas não porque ele não tivesse passado por situação de martírio, mas é que Deus o guardou, como guardou aqueles amigos de Daniel na fornalha ardente também. Quem nos escreve isso são os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São os discípulos dos apóstolos que tocaram a igreja logo após a morte dos apóstolos. Pelos idos 120, 140, 160, 200 depois de Cristo. Os escritos desses homens são chamados de pais da igreja, são os discípulos, os filhos na fé dos apóstolos. Esses homens eles nos escrevem a maneira como morreu a maioria desses apóstolos que a gente conhece. Mas a Bíblia não fala como a maioria deles morreu, mas os pais escreveram. E eles dizem que esse Antipas, ele acabou falecendo dessa maneira. E Jesus, no verso 13 de novo, ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome na verdade da minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha. Já pensou Jesus dizendo isso de você? Ele falou isso desse Antipas: minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu acho muito bonita essa maneira como Jesus cita Antipas, chamando ele de minha testemunha, meu fiel, demonstrando conhecimento sobre o que se passava sobre cada cristão. Jesus sabia o que Antipas estava passando. Se ele sabia, por que ele não guardou então? Não é a pergunta que muita gente faz? Se Deus sabe que eu estou passando por esse problema, por que ele não me cura? Por que ele não me guarda? Por que ele não me protege? Ele não deve me amar, ele deve ter se esquecido de mim. Aqui nós temos um caso de um homem que foi morto de uma maneira terrível. Todo o livro de Apocalipse, com aquilo que Deus quer fazer na nossa mente. A transformação da nossa mente, que está tão focada aqui, que se esquece no lá. A gente não foi feito para esse mundo, gente.
Deus nos fez. Isso é maravilhoso. Eu tenho estudado muito isso nos últimos dias. Tenho comprado alguns livros. É um assunto sobre o qual eu tenho amado me debruçar sobre ele. Que é sobre o céu, sobre a nova terra. É interessante que Deus, Romanos 5 fala isso, 1 Coríntios 15 fala isso, Apocalipse quase todo fala isso, o Antigo Testamento também fala muito pouco. Que o Senhor Jesus ele veio para restaurar todas as coisas e fazer novas todas as coisas, não só os homens. A Bíblia também fala que Deus enviou o seu Filho e que por meio de Jesus a terra será restaurada. Romanos fala muito isso. A própria criação aguarda e geme pelos dias da sua própria restauração. E aqui em Apocalipse a gente ouve, Isaías 66 também fala disso, e outros textos. De um novo céu e uma nova o quê? Terra. E é interessante que nessa novo céu e nova terra será o lugar onde nós habitaremos. E lá então nós teremos a situação de Gênesis restaurada. Porque Deus não nos criou para sermos anjos. E no novo céu e nova terra a gente não vai ter asa, a gente vai ter um novo corpo, que é o corpo glorificado. A gente vai ter braço, a gente vai ter perna, a gente vai andar, a gente vai comer, a gente vai viver, a gente vai trabalhar, vai ter rio, vai ter montanha, vai ter árvore, vai ter cidade, vai ter reino. O Apocalipse fala isso. Depois do novo céu e da nova terra. Depois que o próprio inferno foi lançado no lago de fogo. A gente vai estudar tudo isso. Se você está lendo Apocalipse devagar, você percebe isso com muita facilidade. Que depois de todo o juízo, depois que o próprio inferno, todas as pessoas que lá estão, foi lançado no lago de fogo e houver completa e eterna separação entre o lago de fogo e o novo céu e nova terra, é interessante que no novo céu e nova terra as pessoas se alimentam. No novo céu, as pessoas, não os anjos, os seres humanos, eles vivem em uma situação semelhante à que Adão e Eva viviam antes do pecado. Eu vejo aqui, com muita facilidade, uma restauração no novo céu e na nova terra daquilo que existia lá em Gênesis antes do pecado. O que o pecado de Adão destruiu, o resgate do segundo Adão, que é quem o segundo Adão? Jesus. O resgate do segundo Adão restaurou. Mas isso a gente vai estudar ao longo do tempo, mas é um assunto fantástico. E é muito interessante que o tempo todo a Bíblia nos faz pensar nisso. Olha, essa terra aqui, ela está, que nem o meu filho fala, bugada. Qualquer coisa para o meu filho que está errado, ele fala, está bugado, pai. Eu nem sei direito o que é isso. Mas é alguma coisa que está com vírus, alguma coisa que está com defeito. Ele está bugado, o celular está bugado, a televisão está bugada. O pai está bugado. O pai não está muito bem de saúde, mas está bugado. Então, esse mundo que a gente vive está bugado. Ele não é, mas ele veio para formatar esse mundo. Ele veio para restaurar. Ele veio para fazer todas as coisas funcionarem como devem. Como devem. E aí, gente, eu estou tentando falar um monte de coisa aqui que eu estou estudando, que é muito legal, inclusive sobre família. Eu só vou deixar aqui o vírusinho do bugando as cabeças de vocês também. Vocês acham que vai ter casamento no novo céu e nova terra em família? Por que não? Onde na Bíblia fala que vai ter novo céu e nova terra? Mas lá não é novo céu e nova terra. É no atual estado onde as pessoas estão agora. É o estado agora. Quando a gente morre e vai para o paraíso, as pessoas falam que lá não se casa, nem se deu em casamento, mas são como os anjos. Aonde isso? No céu e nova terra? Depois vocês leem o texto. Não é no novo céu e nova terra. É agora. Para onde que as pessoas vão hoje quando morrem? Para o novo céu e nova terra? É lógico que não. Não tem ninguém lá. Aliás, a Bíblia fala que Deus está construindo lá. Eles vão para o seio de Abraão, ou o paraíso, ou o céu. Quando Jesus falou para o ladrão do seu lado, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o que o Apocalipse fala? Que todas as pessoas que estão no paraíso vão voltar com Jesus na segunda vinda. E depois dessa segunda vinda de Jesus, vai acontecer o juízo final. No Apocalipse tem outro nome, vai deixar para lá, a gente vai ver. Todo mundo vai voltar com Jesus, vai acontecer o juízo final. E quem estiver vivo, os que estiverem vivos serão arrebatados e vão se encontrar com eles no ar dos ares. Vão estar sempre com Jesus. E os que estiverem no inferno, o mar, todo o inferno lançará os seus mortos para o juízo. E os que estiverem vivos e não estiverem em Cristo serão conduzidos ao juízo. E aí ele vai separar aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Ele disse isso também. E depois que ele fizer essa separação, no dia do juízo final, ele vai pegar todas as pessoas do inferno, vai pegar o próprio inferno e vai pegar a própria morte, que é uma entidade, talvez sim em relação com o destruidor de Êxodo. Ele vai pegar essa entidade com os condenados, com todos os demônios, com o próprio inferno e vai lançar onde? Tem alguém
será lançado no lago de fogo. Isso é muito interessante. E aqueles que forem separados por Jesus para verem com ele para toda sempre? Eles verão, vindo do céu, ataviada como uma noiva, preparada para o seu noivo, a nova Jerusalém. Não é assim? E ela descerá e encontrará. E a gente vai estar onde? Depois você para pensar nisso tudo. Aí todas as coisas serão restauradas. Aí começarão todas as coisas novas. No novo céu e nova. E nesse lugar, é interessante que a figura de Apocalipse é semelhante à de Gênesis antes do pecado, que lá vai ter a árvore da vida. Lá Deus vai conversar com os homens, o próprio Jesus. Lá a gente vai ter contato com os anjos, também que era antes do pecado. Nessa terra aqui, Adão e Eva falavam com Deus? Aqui nesse planeta, sim, falavam. E depois do pecado, continuaram falando? Não. E a gente está até agora, bugado. A gente está até agora nessa situação de separação. Mas ele veio para restaurar todas essas coisas. Não tem nada a ver com a doutrina do Testemunho de Jeová, tá? Se você pensou nisso aí, não tem nada a ver. É outra. Eles falam uma coisa parecida com isso, mas eles fazem uma grande confusão nesse ponto. Estudando o Apocalipse, a gente vai chegar nesse ponto. Eu só entrei nele, porque quando Jesus cita aqui, ele quer mostrar para a gente que Antipas havia compreendido de que os olhos dele não podiam estar aqui. Aqui eu posso sofrer, aqui eu posso morrer, aqui eu vivo em meio à morte, em meio ao sofrimento, em meio ao pecado. Eu não tenho como me livrar disso. Mas como Paulo disse, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu tenho um espinho na carne, eu me atormento, tomei 3 vezes, Jesus me disse que minha graça te basta. Ele mesmo disse para nós, por meio dos seus discípulos, né? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu vou deixar a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. E aí, como escreve aos Efésios, que aqueles que se entregam ao Senhor, eles desfrutam de uma paz que excede todo entendimento. E Deus nos guarda, mente e coração. Mesmo enquanto a gente está na aflição, na tribulação, no martírio, Deus nos guarda. Porque aqui, pessoal, é temporário, lá é eterno. Lá não tem ontem, não tem amanhã, lá sempre será. E eu não sei como é que vai ser lá. E ninguém sabe. Eu acho que nem aqueles que morreram não sabem. Porque eles também não estão vivendo esse período. Eles também estão aguardando. Há um termo que a Bíblia usa para eles, que é o termo do sono, do dormir. Eles estão aguardando. Eles estão aguardando o dia do retorno, o segundo advento de Jesus. Então, todas essas coisas devem fazer com que nós também não fiquemos muito presos a esse mundo, com que os nossos olhos fiquem focados aqui. Porque Ele não nos criou para esse mundo aqui. Isso daqui vai ser destruído, pessoal. Isso daqui vai ser recriado. A gente não vai viver em cima da nuvem, nem no paraíso. A gente vai viver na terra, mas uma terra restaurada. Será que vai restaurar? Eu não sei. Aí a Bíblia não fala. Mas vai ser uma nova terra. Por que escrito? Porque o homem foi feito para viver na terra. Ele é feito do pó da terra. E ele receberá a árvore da vida eternamente das mãos do Cordeiro de Deus. E essa árvore dará o seu fruto em cada estação, para que nós possamos, na presença de Deus, sobreviver eternamente. E, sendo dependente de Deus, vivemos como eternos também. Então, vamos seguir para o verso 14? Vamos seguir para o verso 14 para a gente terminar, porque esse texto é muito interessante, né? Acho que pode abrir, né? Senão vai ficar batendo aí. Fechar a porta, então, né? Ligar os ventiladores lá de trás, talvez isso não for. Bom, verso 14. Tem todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, pessoal, apesar de Antipas, nem todo mundo era fiel lá na igreja de Pérgamo. Houve quem abandonasse a fé em Cristo, passasse a sustentar a antiga doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Tem aqui também na TV. Ele foi um profeta não israelita. Balaão não era israelita. Que os moabitas, o povo de Moabe, pagou para que Balaão amaldiçoasse Israel durante a viagem que eles fizeram do Egito até a Terra Prometida. E ele foi a ocasião quando Deus mesmo colocou diante dele, falando: não faça isso, não amaldiçoe meu povo. É a situação da jumenta de Balaão, lembra? Onde a própria jumenta viu o anjo, né? Enfim, toda aquela história lá. Mas é interessante que o Balaão, numa outra ocasião, especialmente nesse texto aqui de Números 31:16, olha o que está escrito aqui: eis que estas coisas, que estas aqui são algumas mulheres, ok? Mulheres. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar
Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. O que aconteceu lá no 31? O Balaão, ele incentivou algumas mulheres a prevaricarem com os filhos de Israel. O que significa a palavra prevaricar? Significa cometer transgressão. Prevaricar é cometer transgressão. Então essas mulheres fizeram com que os filhos de Israel cometessem transgressão. Depois, se você ler o contexto, você sabe que é sexo, é relação sexual. Balaão, por conselho dele, ele fez com que essas mulheres, por conselho de Balaão, fossem até os filhos de Israel e lançassem um charme lá e, enfim, acabaram tendo relação sexual fora do casamento, que é pecado à luz da palavra do Senhor. Mas houve amor. Não interessa se é amor, se é ódio, se é só comércio do corpo. Se é fora do casamento, é pecado. E eles então pecaram contra o Senhor. E é por isso que houve uma praga de Deus sobre aquela congregação. Todo o povo de Deus ali sofreu. Então, ali em Pérgamo, tinha um grupo que sustentava isso. Que sustentava que não tinha problema a gente aceitar dentro da igreja as pessoas que falam que não tem problema ter relação sexual fora do casamento. Ali na igreja tinham pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? É gente dentro da igreja dizendo: sexo antes do casamento pode, desde que seja por amor. Você já ouviu isso? Essa risada surpreendente, quer dizer, é só o que a gente ouve. Exato. Isso é a doutrina de Balaão. Era o que era sustentado pelos nicolaítas, também, que são citados mais abaixo. É uma flexibilidade com relação à vida, onde você olha só para cá e esquece do depois. Deixa para lá o depois. O importante é a gente amar. Onde há amor, tem Deus, porque Deus é bonitinho, Deus é amor, Deus é tão legal, Deus é tão amor. Se eu estou amando, não importa se é outro homem, eu sou homem, estou amando outro homem, depois vocês lerem a história sobre isso. Não importa se eu estou amando uma mocinha e não é minha esposa, mas eu sinto amor por essa mocinha. Não é minha esposa. Então, se é amor, é um amor, viva o amor, não é? Que coisa linda. Para nós, porque para aqueles que estão olhando no céu e na terra, isso daí é condenação eterna. Isso daí é desgraça, destruição e perdição eterna. Isso é doutrina de Balaão. Tinha gente dentro da igreja lá em Pérgamo que fazia isso ou não, isso a gente não sabe, mas que sustentava isso. E que incentivava os irmãos da igreja a viverem dessa forma. Não tem problema isso daí não. Isso é bobeira. Não dá nada não. Dentro do meio cristão havia quem sustentava essas ideias pagãs. E eles eram falsos mestres, né? Como Paulo chamava, Jesus chama eles aqui de pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão. Verso 15 agora. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Talvez esse grupo aqui esteja associado com o de Balaão. Eles também diziam o seguinte: olha, o Império Romano fala que a gente tem que queimar incenso do imperador. E daí? Vamos lá. É só uma fumacinha. É só uma fumacinha que você acende ali. Você vai perder, você vai pular dentro de um caldeirão de bronze, vai morrer cozinhado, que nem o tonto do Antipas. Não, você quer que eu vou lá e acenda a fumacinha para você? Tem a cara do imperador lá dentro do prédio lá. É só você acender o fogo, é só isso que o imperador quer. Nada demais. Vai lá. Esse tipo de atitude de frouxidão com relação à doutrina era o que era defendido pelos nicolaítas. E é interessante que Jesus, ele começa a carta dizendo: quem está falando com vocês é aquele que tem a espada de 2 gumes e que sai da sua boca. Ouçam a minha palavra, não quem está no meio de vocês, enchendo a cabeça de vocês de sedução e mentira. Vocês não têm que ouvir essas pessoas. É a minha palavra que sai da minha boca, porque ela vai matar, proteger ou condenar. Ou curar ou condenar, ou matar, ou salvar ou condenar. Verso 16: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelajarei com a espada na minha boca. Então, meus irmãos, ele termina com essa palavra, essa expressão, né? Diante de todo esse cenário de frouxidão espiritual, muita frouxidão espiritual, o chamado do Evangelho continua, e o chamado é esse: arrepende-te. O convite de Cristo é o mesmo que está nos Evangelhos. Continua o mesmo, né, após a ressurreição dele. Uma tomada de decisão que você tem que ter na sua vida, que eu tenho que ter na minha vida, uma mudança de direção que deve ser tomada por todos os cristãos. Os cristãos lá de Pérgamo deveriam tomar uma decisão na vida deles. E a decisão que eles deveriam tomar é: eu devo dar as costas para isso tudo que eu estou
entregar a minha vida a Cristo e viver a vontade de Cristo para a minha vida e não a minha própria vontade, a vontade de quem tem falado está fazendo na minha cabeça. Caso eles não fizessem isso, o que o texto diz? Verso 17, né? Bom, no verso 16 mesmo ele diz: se não venho a ti, sem demora, eu estou vindo, e contra eles pelejarei. Como é que vai ser essa peleja? Vai ser com a espada que sai da minha boca. Por ocasião do segundo advento do Senhor Jesus, na segunda vinda do Senhor Jesus, quando acontecerá o juízo, qual será a base do juízo? A base do juízo será a palavra, que tanta gente diz que está cheia de erros e que não deve ser confiável. Mas é ela, os homens confiando ou não, dizendo que é certo ou não, é ela que será o fundamento do juízo na ocasião do segundo advento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O juízo do Senhor é certo sobre aqueles que não andam em conformidade com a sua lei. Se por um lado desfrutam, gozam, prazer, vida e paz, aqueles que andam debaixo dos olhos do Senhor e amam o Senhor, buscam o Senhor, por outro lado é certo também o juízo sobre aqueles que não amam o Senhor, não têm prazer no Senhor e não têm nenhum prazer no caminho que Ele propõe de vida e de segurança para aqueles que ouviram Sua palavra. O texto termina no verso 17, eu vou terminar também aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto o que o recebe. Então aí João vai terminar, né, com as palavras de Jesus, de chamado ao arrependimento, característica, né, de todas as palavras de Jesus aqui. Sempre ele termina assim: quem tem ouvidos ouça, faz uma assinatura de Jesus, ou uma despedida característica de Jesus. Né? Mais uma vez, ele está chamando a atenção dos cristãos. Quem tem ouvidos ouça, como dizer. E aí ele promete dar um maná escondido. E é inevitável a associação com o alimento que sustentou os israelitas por 40 anos no deserto, né? O maná que descia do céu e os alimentava. Então, aqui está associado a um alimento espiritual, uma nutrição espiritual que o Senhor Jesus vai nos dar futuramente. Por ocasião da sua segunda vinda, nós seremos alimentados por Ele. Não é a primeira vez que Ele diz isso, que Ele vai nos dar alimento. Sim, Daniel. Até então, tudo bem claramente. Esposo. Quando ele vai pegar ok. Não, mas não é essa. A ideia é que ele está escondido por. A palavra escondido aqui é a mesma palavra apocalipse. Ou seja, ele está. Não apocalipse, mas é o calipse, que é o. Não tem nada a ver com aquela banda ali. Calipse, né? Mas calipse ele significa guardado, oculto, escondido. Apocalipse é uma coisa que é. Isso. Na sua segunda vinda, isso que hoje está escondido vai ser dado. Que é o maná, que é o alimento, que é essa nutrição espiritual. Né? Não é de assustar diante do texto que seja esse. Lembra que lá em Pérgamo havia muitas religiões de sacrifício, de idolatria e também de sacrificar carne, né? Comer carne sacrificada aos ídolos. Era parte da falsa doutrina de Balaão. Porque eles acreditavam que se você comesse carne sacrificada ao ídolo, isso os idólatras, os pagãos, você seria abençoado. Então eu dei aqui um frango de macumba, né? Aí eu consagrei esse frango para o espírito Exu fulano de tal. Ele incorporou o frango. A hora que eu me alimento desse frango, isso naquela época, naquelas religiões lá de Pérgamo, eu sou abençoado. Você já ouviu falar? Tem umas seitas por aí também, que eles colocam um copo de água em cima da televisão. Você já viu isso aí? Aí o seu aquilo lá vai ficar ungido. E aí de repente você bebe aquela água ungida, né? Isso daí, meus irmãos, é idolatria. Isso daí é paganismo. Isso daí é religião de Pérgamo. Isso daí é trono de Satanás. Você acredita que de alguma maneira aquela água fica ungida ou benta? Já ouviram isso, né? Então esse tipo de alimento, ele acaba abençoando você. Tem muitas igrejas evangélicas que fazem isso. Isso é errado. Isso era comum lá em Pérgamo. Ungem alimentos para que esses alimentos nos abençoem. Ao contrário disso, Jesus está falando, tem um alimento que vai abençoar vocês, mas ele está escondido. E no último dia eu vou dar esse alimento para vocês. Ele já falou qual é esse alimento. É o fruto da árvore da vida. Lá no capítulo 1, no capítulo 2.
vencedores. Nós iremos comer desse alimento, verdadeiro alimento que nos dá vida diante dele, né? Bem, aí ele fala da pedrinha branca. Eu já ouvi tanta coisa sobre essa pedrinha branca, mas dentro do contexto da época, quando alguém era convidado para um banquete, um casamento, ele recebia uma pedrinha branca, e é só isso. E nessa pedrinha branca tinha uma espécie de uma senha ou de um nome que só o dono da festa sabia que ele recebia. Hoje em dia você recebe um convite para um casamento, não vem aquela coisa bonita, um papel bonito e tal, um convite de casamento. Na época de João, na época de Jesus, o convite de casamento era uma pedrinha branca, porque pedrinha branca naquela época era coisa caríssima, rara. Assim como o convite de casamento hoje não é uma pedrinha cara e bonita. Hoje é um chip. Oi? Chip. Pode ser um chip também. Hoje, naquela época, a pedrinha branca era um instrumento de convite. E era uma coisa selecionada, e era uma coisa que só quem convidava e quem era convidado que conhecia. Quando Jesus Cristo diz aqui, vamos ler o verso 17 de novo: ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, isso que está ligado a essas festas daquela época de João, em nosso tempo seria. Isso não faz sentido nenhum no nosso tempo, né? Você recebe uma pedrinha branca, que sentido isso faz para ele todo? Nenhum, né? Mas naquele tempo essa expressão era carregada de significado. E todos compreenderam o que Jesus quis dizer com ela. Olha, Jesus está convidando a gente para uma festa melhor. Jesus está convencendo a gente e convencendo a gente de que há algo mais especial aguardando os cristãos no futuro. Antipas não trocou a festa do agora pela festa do amanhã. Essa é a ideia. A gente não pode trocar também aquilo que Jesus está preparando para nós por aquilo que hoje Satanás dissimuladamente, disfarçadamente nos oferece. O cristão não deve trocar o banquete que o aguarda pelas migalhas que hoje lhes oferece, ainda que sejam tentadoras demais. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde, que a gente nunca esqueça, Ele está preparando algo maravilhoso para nós. Amém? Essa é a mensagem dele para a Pérgamo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Ou alguma consideração? Sim, Sofia. O novo nome, então, também estava associado ao convite. Isso não quer dizer que ele vai mudar o nosso nome. Isso apenas quer dizer que haverá algum nome que estará associado a nós que só ele conhecerá. E ninguém mais vai conhecer. Por exemplo, hoje a gente te conhece e sabe o seu nome, você é Sofia. Lá no céu a gente vai continuar te chamando Sofia, mas vai ter um nome que só Jesus vai conhecer, que ele vai te chamar e você vai responder. Mas só Jesus vai conhecer, a gente não vai saber. Porque para nós você lá vai continuar sendo lá Sofia. Assim como depois de 1000 anos no céu, Elias era Elias e Moisés era Moisés, no monte da transfiguração. Ok? Sim. Bom. Eu acho que na verdade tinha o que, perdão? Epíteto, ok. então a pessoa depois, por alguma coisa assim na vida dela, ficava um nome um pouco grande. Aí eu creio que seja Pode ser. Você sabe o que é epíteto? Por exemplo, tem o Alexandre o Grande, é o epíteto. Tem um imperador francês chamado Pepino, que teve um reinado muito curtinho. Então foi Pepino o Breve. Esse daí, né? Aí teve vários. Os imperadores do Brasil também tiveram epíteto, sim, carinho. Talvez tenha relação, Cláudio. Talvez tenha relação, sim. Sem dúvida.
tentação, mas eu não sei se eu estou certo, é achar que lá todas as coisas serão novas. Todas as coisas serão novas. E eu não entendo que a gente vai não saber das coisas. A gente vai saber, vai reconhecer, a gente vai se ver, talvez, mas com certeza as coisas lá serão novas. Então, por exemplo, será que no céu eu vou ser casado com a Rosana? Ou se eu morrer, a Rosana casar de novo, quem é que vai ser o marido dela no céu? É por aí, né? Então, não sei. Eu acho que nem o outro nem eu. Eu acho que se chegar lá for diferente, vocês não vão me culpar, tá? Eu acho que lá tudo será restaurado. Mas eu sou muito tentado a achar que lá haverá casamento. Muito. Por causa de muita coisa que eu tenho estudado nesses últimos tempos. Eu quero compartilhar isso com vocês, para que vocês saibam também, mas eu não sei. Aí vocês podem ver, por exemplo, Cláudio e Gilmar. O Cláudio já está dizendo, Gil, mas me escolhe de novo. Tem um Renault Duster parado na faixa de preto, parado na faixa de deficiência, alguém que o cadeirante está precisando estacionar lá, então, por favor. Mais alguma palavra? Sim. Se realmente a gente, olhando para essa linha, manter os nossos casamentos lá, o rolo está para quem se posicionou. Para nós, para quem se posicionou, por exemplo, e aí? Então, mas eu tenho dificuldade, até mesmo dos casamentos atuais, eu tenho dificuldade de entender que eles vão permanecer. Porque a Bíblia diz que os nossos casamentos, olha só, presta atenção nisso, é importante. Isso eu estudei essa semana, tá? Os nossos casamentos, eles duram até quando? Até que a morte separe. Ele não continua depois. Isso é interessante. Ok? Aí vocês podem pensar comigo aí, sim. Lá você pode escolher outro, isso. Vai saber. Não, é assim, não tem fundamento isso aí, é uma brincadeira. Tadinho do Silvio. Mas assim, a Bíblia ela fala muito sobre casamento, assim, eu vou escrever sobre isso, tá? Eu estou escrevendo sobre homossexualidade nos dois últimos boletins, eu vou escrever no próximo também, tem no meu site, vocês podem ler. Depois eu vou escrever uma série sobre casamento. É interessante que a Bíblia fala que os casamentos, eles duram até que a morte separa. É isso que a Bíblia fala, mas quem casa de novo? Aí quem casa de novo está numa situação que não é a bíblica, porque a bíblica é até que a morte separa, certo? E é até que a morte separa. Então, por exemplo, o Eliezer e a Valéria casaram, nunca casaram com outra pessoa, vamos supor que eles fiquem até velhinhos juntos e morram os dois no mesmo dia, né? Não vou dizer bom, porque vai ter profeta, né? Mas morreram, como é que é lá? Não, lá não tem nada a ver com o carro. Ainda que eles se reconheçam lá, a aliança dura até a morte. Então, não é para a gente pensar que o céu continua, porque a Bíblia fala que a aliança matrimonial, ela dura até que a morte se para. Ok? Beleza. A vantagem de tudo isso é que todos nós seremos santos. O importante é que todos os céus seremos santos, lá não vai ter mais pecado, lá não vai ter mais morte, e que o Senhor tem preparado algo que é excepcionalmente maravilhoso para nós. Tem gente que vai dizer o seguinte: se é excepcionalmente maravilhoso, então não pode ter casamento. E algumas pessoas que vão dizer isso, mas eu não sei, pessoal. Até mesmo o que vai ter no céu é o culto, mas uma coisa a gente sabe, uma coisa é certa: será algo, será um contexto social, será uma vida semelhante à que a gente tem aqui. A gente vai ter duas pernas, vai andar, não vai voar, a gente vai conversar, vai se conhecer, vai comer, vai viver a vida lá. Só que lá vai ser, não vai ter tristeza. É indizível. É indizível, não dá para imaginar. Eu não consigo imaginar. Mas eu sei o seguinte: eu pensando lá, eu falo, meu Deus, eu não tenho medo de morrer. Porque, meu Deus, eu sei que eu vou viver o melhor que eu puder viver aqui. E o melhor que eu puder viver aqui, ainda assim não se compara com o que eu vou ter lá. Eu amo pizza. Mas lá vai ser muito melhor do que aqui. Né? Vocês gostam de carne, churrasco, essas coisas. Será que vai ter churrasco lá? Será que ele vai matar animais?
fala muito pouco. Mas eu creio que Deus tem preparado algo maravilhoso para nós. Algo maravilhoso. Maravilhoso. E é por isso que, encerrando, o nosso olho, a nossa vida, não pode ficar preso ao que está aqui. Existem festas melhores nos aguardando. Uma pedrinha branca nos será dada. Uma mesa está preparada. Que a gente não se apegue às festas daqui, aos prazeres daqui, achando, nossa, tem que aproveitar. Não aproveitar o quê, meu amigo? Você não foi feito para essa terra. Ele, pela sua misericórdia, veio nos chamar para festas melhores. Que a gente se prepare para aquelas. Porque se ele mandou uma carta para Pérgamo, é para que ele se preparasse. A gente tem que se preparar também. Em certa medida depende de nós. Muita coisa. Porque é fruto da nossa perseverança, que só é possível se nós temos o Espírito Santo, o receber todas essas coisas. Se eu não estou perseverando, ou é porque eu não tenho o Espírito Santo, então eu preciso pedir ao Senhor que me converta e me salve, ou é porque eu estou vivendo uma vida totalmente distante dos caminhos do Senhor, e isso também vai ter consequência. Mesmo aqueles que viverem uma vida distante por muito tempo, a Bíblia diz que existirão os galardões, e os galardões têm a ver com o céu na terra. Eu não entendo direito o que é galardão, ainda não entendo isso direito, mas tem a ver com as nossas vidas aqui, com as obras, com a perseverança e tudo mais. Eu só sei de uma coisa: vale a pena lutar, vale a pena se esforçar, vale a pena ser fiel, vale a pena olhar para o alto, viver como cidadão do reino dos céus. Amém? Vamos orar para encerrar? Pai, obrigado pela tua promessa, que nunca passa. E obrigado pela tua palavra que saiu da tua boca. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras, Senhor, jamais passarão. Nós te louvamos por isso e pedimos que o Senhor guarde o nosso coração, guarde a nossa vida, guarde a nossa alma, firmes no Senhor, enquanto aqui estivermos vivos. Em nome de Jesus.